Esse é o mandamento e a reflexão dessa manhã. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. Que aquilo que o Senhor tem falado, a mensagem que o Senhor tem trazido a nós nesse culto, ela seja aprofundada nesse momento, na nossa mente, no nosso coração. João capítulo 15, verso 12 nos diz: "Este é meu mandamento, amem uns aos outros, como eu amo vocês." Posso afirmar, olhando daqui, sem medo de errar, que não é novidade para ninguém aqui nessa manhã, esse texto. Ninguém aqui nessa manhã, ao ouvir esse texto, diz assim: nossa, eu nunca ouvi nada como isso em toda a minha vida. Não é novidade. E nas minhas pesquisas sobre cidades férteis ou frutíferas e cidades estéreis ou áridas ao Evangelho, um dos grandes exemplos de uma cidade árida, uma cidade estéril para o Evangelho, não é Nínive. Uma cidade pagã, uma cidade que nos tempos do profeta Jonas era uma cidade impenitente, se quiser usar assim essa expressão, uma cidade onde o pecado era a norma. A norma. Uma cidade estéril, um dos maiores exemplos de cidade estéril, uma cidade árida ao Evangelho, nas próprias palavras de Jesus, era Cafarnaum. No sermão profético, Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Porque se os milagres que foram feitos entre vocês tivessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. Cafarnaum é a cidade que se tornou a base do ministério de Jesus. Jesus, quando inicia o seu ministério, e quando o seu ministério vai se tornando público, é para Cafarnaum que ele volta, é em Cafarnaum que ele está. Cafarnaum viu inúmeros ministérios de Jesus. Foi em Cafarnaum, por exemplo, que o telhado foi aberto, os amigos desceram o outro e viram aquele homem sair de lá, carregando a sua própria maca. Cafarnaum, uma cidade que viu inúmeros milagres, mas que não creu. Digo isso porque ilustra o fato de nós estarmos aqui nessa manhã diante de um texto bíblico que não é novidade. Um texto bíblico conhecido. Cafarnaum conviveu com Jesus, viu seus milagres, experimentou do seu poder, ouviu suas pregações. Mas isso não foi suficiente para que ela não fosse uma cidade impenitente, uma cidade árida, um lugar árido para o próprio Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, eu começo a reflexão dessa manhã desafiando os irmãos que nós não sejamos apenas ouvintes, conhecedores da mensagem, mas nós precisamos torná-la efetiva. Ela precisa se tornar estilo das nossas vidas, porque se nós não encontrarmos em nosso dia a dia frutos desta palavra, o fato de tê-la na mente e no coração não é suficiente
para sermos achados por Deus fiéis e sinceros. Sermos achados por Deus servos bons e fiéis. O texto bíblico nos diz que amar ao outro é mandamento do Senhor Jesus. Ele diz: este é meu mandamento. Meus amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção, a atenção da igreja nessa manhã, para algo que nós, por vivermos e crescermos num ambiente que nos lembra constantemente que não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, que utiliza dessa expressão para suavizar o evangelho, para tornar o evangelho um evangelho sem cruz. O evangelho da graça, mas que não apresenta a cruz. Deixa eu te lembrar nessa manhã: amar o teu irmão, amar o outro, amar o semelhante, amar o outro é mandamento. O que significa dizer que você não precisa querer, você não precisa gostar, você não precisa concordar, mas você precisa obedecer. Antes e acima de tudo, amar não é sentimento, amar é ato de obediência. Recentemente, se não me engano, no PG, a gente estava conversando algo sobre isso. Amar é diferente de amor. Não apenas na semântica ou na gramática. Um é substantivo, o outro é verbo. É bem verdade que isso já nos ajuda bastante, porque verbo é uma palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza, mas não sentimento. Amor é substantivo, então é uma palavra que expressa e pode expressar uma emoção. Então Jesus não diz que nós devemos sentir amor pelo outro. Jesus diz que nós devemos amar o outro. Isso é mandamento, é ordem. Pode tentar suavizar mandamento como você quiser. Mandamento é uma instrução com força de lei para quem assim o crê. Tudo bem, mas se você crê, tem força de lei. Por mais que seja uma instrução. Eu não creio, então não é mandamento para mim. Tudo bem, mas você crê. Então para você é lei. Não é para você usar e dizer assim: com aquele ali, não, aquele ali não. Aí tudo tem limite, não. Amar é mandamento. E como tal, precisa ser obedecido. O texto bíblico nos diz, a palavra de Jesus diz que este mandamento é amar uns aos outros. Aí, meus amados irmãos, Jesus, ele naturalmente não está trazendo um mandamento novo, ele mesmo vai dizer isso em outro momento, não trago outro mandamento, mas ele resume toda a lei, todos os profetas, todos os ensinos do Antigo Testamento, lembrando que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. No primeiro momento, quando ele vai falar dos 2 grandes mandamentos, ele vai falar que isso resume toda a lei e os profetas. Aqui Jesus é específico aos seus discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui nessa manhã? Amém ou não amém? Então ele diz aos seus discípulos, diz a cada um de nós: meu mandamento é que vocês amem uns aos outros. Não basta, para um discípulo de Jesus, não é suficiente amar a Deus. Entenda bem o que estou dizendo. Não é suficiente para alguém dizer que é discípulo de Jesus, que o tem como seu Senhor e seu Salvador. Não é suficiente dizer: eu amo a Deus, ponto. Não, eu amo a Deus e eu preciso amar ao outro. Essa é a marca do verdadeiro discipulado. Ou seja, o discípulo de Jesus não é apenas alguém que o teme, alguém que o ama, alguém que o reconhece como Criador dos céus e da terra. Este pode ser um excelente temente a Deus. Me recordo aqui, a gente falava disso recentemente também, me recordo de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus. Se não me engano, a mensagem do domingo passado, né? Cornélio era um homem temente a Deus.
mas lhe faltava o conhecimento de Cristo. Ou seja, você pode encontrar alguma pessoa, a gente brincava sobre isso, aquela pessoa que diz assim, gente boa demais, só falta Jesus. Uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus, não faz mal para ninguém, mas só falta Jesus. Então falta tudo. Porque nada disso é caminho, nada disso é verdade, nada disso é vida. O único caminho, a única verdade, a única vida chama-se Jesus Cristo. Não temor a Deus, não boas obras, não uma pessoa de boa índole, não alguém que é muito bom para todo mundo. O caminho, a verdade e a vida tem um nome, Jesus Cristo. Então se falta Jesus, falta tudo. Vai bater na porta do céu, se a gente pudesse usar essa expressão, e não vai entrar. Então eu e você precisamos lembrar nessa manhã, o mandamento de Jesus é amar o outro. Amar o outro. Para um discípulo de Jesus não basta dizer eu e Deus estamos bem. Minha vida devocional, meu relacionamento com o Pai está bem. Não basta. Um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula, por causa do seu relacionamento com o Pai, se relaciona com os irmãos, com os outros filhos desse Pai. Precisa. Igreja não é invenção de Pedro, igreja não é invenção de Paulo, igreja não é invenção de homens, igreja é projeto de Deus para a humanidade. Pertencer à igreja não é ter a sua religião, pertencer à igreja significa fazer parte do corpo de Cristo. Não dá para amar a Deus sobre todas as coisas, mas odiar a igreja. Não dá para amar a Deus sobre todas as coisas e não amar aqueles por quem Jesus amou. Meus amados irmãos, é preciso amar o outro e não apenas alguns. Isso também está implícito aqui na mensagem de Jesus. Meu mandamento é que vocês amem uns aos outros e não alguns entre todos. Não é para amar só alguns. É bem verdade que não teremos, e aí repito, amor, sentimento, amizade, não teremos, eu não quero usar o termo empatia para não confundir a cabeça aqui de alguns, mas no sentido de essa amizade, me falta aqui outra expressão, que é esse sentimento que a gente desenvolve com a amizade, o gostar de estar com o outro, o gostar de fazer coisas com o outro, de ter essa afinidade, era a expressão que eu estava... Afinidade. O pequeno grupo nos proporciona, por exemplo, desenvolver afinidades. Mas você não precisa ter afinidade para fazer parte do pequeno grupo. A igreja nos proporciona ter afinidades com algumas pessoas, mas o mandamento não é tenha afinidade com todos. O mandamento não é desenvolva afinidade, o mandamento é ame o outro. Então nós precisamos sim, e aí meus amados, eu me recordo aqui muitas vezes o conselho que tenho dado a pastores mais novos, e aqui destaco meu amigo pastor Francisco que está aqui, o Chico, com a sua família, passando o final de semana comigo, me presenteando com a sua família, com a gente aqui. O Chico já me ouviu dizer isso. Pastores mais novos, que eu costumo dizer, e às vezes a análise que tenho feito para o nosso campo mesmo aqui do Vale, como presidente da associação, percorrendo igrejas aqui, algumas igrejas doentes, e quando você vai a fundo para diagnosticar, você percebe gente que passou por essas igrejas, que por causa do primeiro entrever, por causa do primeiro problema, por causa da primeira dificuldade, do primeiro não que recebeu da sua liderança, por causa do primeiro embate que teve com uma família, abriu mão da igreja. E eu fico me perguntando, você imagina se Jesus tivesse aberto mão dos discípulos na primeira dificuldade? Quem sobraria?
Imagina se Deus tivesse desistido do seu plano de redenção, porque Israel muitas vezes pecava contra o próprio Deus. Deus escolheu um povo para cooperar com ele, e esse povo vira e mexe. É só ler o Antigo Testamento. Várias e várias vezes esse povo pecava contra Deus, mas Deus continuou cumprindo o seu propósito. E Jesus vem da linhagem de Davi. Jesus é filho de Abraão. Jesus é filho de Deus. E a gente desiste da igreja por causa de um entrevero, por causa de um problema. Problemas existem para serem resolvidos, conflitos existem para serem solucionados, mas isso não pode ser motivo nem para divisão, nem para o abandono. Por isso o mandamento é: amem uns aos outros. Amar não implica em gostar, amar não implica em afinidade, amar implica em ato de obediência ao Senhor e ato de fazer o bem ao outro, pelo simples fato de que você pertence a Jesus. E você faria com o outro, primeiro, aquilo que você gostaria que ele fizesse com você. Amar implica isso. Fazer com o outro o que você gostaria que ele fizesse com você. Amar implica em fazer com o outro aquilo que Jesus faria. Porque esse é o modelo para tirar de nós a centralidade. Fazer com o outro o que eu gostaria que ele fizesse comigo. Implica na reflexão. Ninguém quer fazer mal a si mesmo. Em sã consciência saudável, ninguém faz mal a si mesmo. Então isso implica que eu freie. Mas tá, e agora, qual que é o modelo? O modelo sou eu, meu pensamento, o modelo é Jesus. Nos meus passos, o que Jesus faria? Isso é amar. É fazer o que Jesus faria e não fazer o que eu não gostaria que fosse feito comigo. Tenha isso em mente sobre o que é amar. Tem esses dois lados da moeda. Amar é fazer ao outro o que Jesus faria e não fazer ao outro o que você não gostaria que ele fizesse a você. Se você tiver isso em mente, você vai conseguir amar o outro, gostando dele ou não, tendo afinidade com ele ou não, mas pelo simples fato, primeiro, que Jesus te mandou fazer isso, segundo, porque é isso que te identifica como discípulo dele. O texto também diz: amem uns aos outros como eu amo vocês. Aí Jesus bota o sarrafo, né, lá em cima. O sarrafo é aquela vara do salto em distância, por exemplo, salto em altura, né, ou salto com vara, também dá, mas salto em altura. E aí é aquela vara que vai de uma barra a outra, tem duas barras horizontais e tem uma bem marcando a altura que deve ser pulada. A gente chama aquilo de sarrafo no atletismo. Aí Jesus coloca esse sarrafo muito alto. Esse sarrafo não dá para pular em pé. Quem já praticou o atletismo, quem já praticou o salto em altura, sabe que dependendo da altura, você nem faz um movimento de costas. Você só vem e salta. Quase que uma corrida de obstáculo, corrida, como é que a gente chama? Dos 110 por barreiras. Né? Quase um salto em barreiras, assim. Você vem, dá aquele salto e tá beleza. Porque o sarrafo está baixinho. Não precisa fazer muito esforço. As meninas, ou os rapazes que também, mas quem já brincou com aquele elástico, lembra? De ficar, né? Tinha que passar, aí às vezes tinha que passar, lembra? Aí eu estou vendo gente fazendo assim, lembrando da infância, né? Aí passava assim, não era? Não tinha? Aquela linha, aquele elástico, ele funciona como sarrafo. Então quando ele está baixinho, é fácil fazer assim, ó. Ó, opa, facinho. Aí a gente sempre diz, é fácil para quem? Para quem tem altura. Porque aquilo que as minhas pernas passam, se eu botar ali isso para fazer, as perninhas dela não aguentam. Jesus então diz: amem uns aos outros como eu amo vocês. Deixa-me dizer algumas coisas sobre isso. E lembrar algumas coisas sobre isso. O amor de Jesus é um amor incondicional. O amor de Jesus é um amor incondicional. Repito, igreja, repito, meus amados irmãos. E se tivesse com um grupo aqui, tivesse falando a um grupo de pastores, eu diria: repito, amados pastores, Jesus amou a igreja incondicionalmente. Ame
a igreja incondicionalmente. Amor incondicional não significa amor conivente. Jesus não foi conivente com Pedro. Jesus não foi conivente, por exemplo, Pedro abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Aí Pedro logo em seguida diz: eu nunca deixarei que isso te aconteça. Jesus não é conivente porque eu amo e diz: tudo bem, Pedro, você está falando isso da boca para fora, um dia você vai entender. Ele diz assim: para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que há pouco tinha sido usado por Deus para fazer uma afirmação divina, se deixou ser usado por Satanás para fazer uma afirmação carnal e mundana. Jesus não é conivente, mas isso não fez Jesus abrir mão de Pedro. Você está entendendo, meus irmãos? Às vezes o outro irmão pode abrir a boca e falar besteira para você. Corrija em amor. Fale a verdade para ele em amor. Às vezes esse pastor aqui pode errar com você. Me chame no canto. Pastor, o senhor errou comigo. O senhor errou tal dia. Fale a verdade em amor. Mas nunca deixe de amar. Porque o amor, quando ele diz: amem uns aos outros como eu amo vocês, ele está dizendo: o meu amor é incondicional. Ele não vai de acordo com as circunstâncias. Lembra da velha canção? Não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Olhe o seu amor. Lembra da canção? Alguns aqui lembram. Josanias lembra. Lembra, Josanias? Lembra. Amor incondicional. O amor de Jesus é um amor sacrificial. Sacrificial. Me recordo de Jesus, lá no Getsêmani, às vésperas da sua prisão, sua alma está angustiada até a morte. Logo vamos orar por mais obreiros. Sua alma está angustiada até a morte. Ele chama Pedro, Tiago e João para um tempo de oração. Os deixa ali a um tiro de pedra, a distância de um tiro de pedra. Olha, orem aqui que eu vou ali orar. E ele vai, quando ele volta, ele encontra os três dormindo. Acorda os três, não é possível. Preciso que vocês orem por mim, preciso que vocês orem comigo. Caso vocês não conseguem, orem aí, ele vai de novo, volta, os caras estão dormindo. Na terceira vez, os caras estão dormindo. O amor de Jesus é um amor sacrificial. Esses homens talvez não merecessem. Como eu e você não merecemos. Mas Jesus se sacrificou para que eles pudessem ser transformados. Eu e você estamos sendo chamados por Jesus a amar a sua igreja, a amar uns aos outros, a ponto de transformá-la, a ponto de torná-la melhor. Esse não é o ministério pastoral. Não é o pastor que deve se sacrificar pela igreja, ou só o pastor que deve se sacrificar pela igreja para que ela seja melhor. Não, isso está inserido, isso está dentro do mandamento de amar uns aos outros como Ele nos amou. Você precisa amar a igreja, você precisa amar o seu irmão, de maneira sacrificial, sim. Há exigências, há esforço, há lágrimas, há suor, não é de graça. Há um preço a ser pago. Para que nós pudéssemos ser um, Ele pagou o preço. Sacrificialmente. Para que o mundo creia, eu e você precisamos pagar o preço de amar uns aos outros. Pessoas no mundo precisam nos ver amando uns aos outros e nos questionando: mas por que você está fazendo isso com essa pessoa? Você já não disse para mim que ela lá já fez tanta coisa errada com você? Você ainda fica insistindo? Você é besta, é? Tu gosta de sofrer? E ela te ouvir dizer: não, mas Jesus morreu por ela. Eu não sou perfeito. Quando eu olho para os meus erros, eu vejo que Jesus me amou. Como que eu vou abrir mão dessa pessoa por causa dos erros dela? Amor sacrificial. Sim, meus amados irmãos, estar na igreja, pertencer à igreja, esse amor, essa atitude, esse ato de amar uns aos outros,
exige de nós esforço. Muitas vezes vem com dor, muitas vezes vem com lágrimas. Mas quando a gente olha para Jesus, é assim que a gente vê Ele amando a gente. Não apenas não levando em consideração as condições, mas também se sacrificando. Você vai lembrar ali no Getsêmani, mesmo depois daqueles dorminhocos, Judas se aproxima, ali Jesus é preso, ali ele continua no seu ministério de amar incondicional e sacrificialmente cada um daqueles discípulos. Quantos de nós talvez não tivesse desistido na primeira vez que abriu o olho, em nome de Jesus, amém. Aí o irmão do lado está dormindo. Não vou mais orar com essa criatura, não. Só dorme. Olha lá. E a gente teria desistido. Eu vou procurar um grupo de oração que é um povo mais fervoroso. Vai. Até a hora que a sua oração sair de 10 minutos para 30. Ou até a hora que a sua oração deixar de ser de 30 minutos por 1 hora. Ou deixar de ser de 1 hora para 2. Você vai encontrar gente dormindo no final da oração. E vai chegar à mesma conclusão. Que amar ao outro implica em não levar em consideração as condições, as circunstâncias, e que vai implicar sacrifício. Ninguém aqui está dizendo para você que pertencer à igreja, amar um ao outro, sermos o povo que vive o mandamento, que isso é fácil. Ninguém está querendo aqui enganar você, dizer que nós vamos conseguir construir e transformar essa igreja numa igreja ainda mais frutífera, uma igreja mais relevante para a nossa cidade, uma igreja que gere muito fruto para a glória de Deus. Ninguém está dizendo que isso vai acontecer sem sacrifício, sem esforço, sem exigências. Não, meus irmãos, é exigente. Meus amados líderes, há uma exigência. Cada vez mais estamos sendo exigidos. Vai chegar a hora que você vai ter que abrir mão do churrasco para estar com a sua igreja. Vai ter hora que você vai ter que abrir mão do descanso para estar com a sua igreja, para estar com seus irmãos. Vai acontecer várias e várias vezes. Mas aí também só de mim. Olhe para Jesus. E tenha coragem de olhar para Ele e dizer, o Senhor está exigindo só de mim, dos outros não. Vá ver se isso aconteceu com Ele mesmo. Veja se há algum sacrifício que é exigido de você, que se compara ao que foi exigido dele por amor a nós. E na hora que você olhar para o seu sacrifício, para o seu esforço, para a exigência que é dada a você, vá e você chegar no mesmo nível de Jesus, e cara, eu estou no mesmo nível de Jesus, olhe para Ele, você vai ver que mesmo no mesmo nível, quando o seu sacrifício for o mesmo nível do de Jesus, você vai ver que o que Ele fez? Foi até o fim. Aí não tem escape. Só vai ter uma chance de você mudar esse modelo, quando o seu sacrifício for maior do que o de Jesus. Quando o que foi exigido de você for mais do que foi exigido de Jesus. Quando você chegar nessa hora, aí você pode estabelecer o padrão. Aí você pega o sarrafo e diz assim, Jesus, o teu sarrafo estava aqui, mas o meu está aqui, ó. Então agora eu estou dizendo, não. Aí já é demais. Então tudo bem, meus irmãos. Na hora que for exigido de você um sacrifício maior do que o de Jesus, estabeleça o padrão. Se você vai até o fim ou não. Mas enquanto o teu sacrifício for menor ou igual, é para ir até o fim. É para não desistir. É para não deixar de amar. É para não deixar de obedecer. Por fim, amar como Ele amou exige de nós não apenas um amor incondicional, um amor sacrificial, mas um amor intencional. Quando eu olho para a maneira que Jesus amou os seus discípulos, quando eu olho para a maneira que Jesus nos ama, eu vejo que Jesus é intencional. A intencionalidade de Jesus, de muitas vezes dizer aos discípulos, vamos ali, vamos à Judéia. Ele está na Galileia, ele vai descer para a Judéia e diz assim, e aí no meio do caminho tem uma bifurcação, e aí do lado de cá está Decápolis, do lado de cá está Samaria. Samaria é o caminho mais rápido,
para descer para a Judéia. Mas o judeu não passa por terra de samaritano, então ele passa pelo caminho mais longo. E Jesus então continua o caminho. João descreve que convinha a Jesus passar por Samaria. Ele é intencional. Os discípulos pararam, pô, Jesus, o senhor não leu ali a placa, não? Isso aqui é terra de samaritano. Eu fico tentando imaginar Jesus nessa hora só. Eu sei. E continua. E os discípulos se olhando um ao outro. O que será que ele está querendo? Quem conhece a linha do tempo, quem conhece a história, sabe. Ele para no poço. Os discípulos vão comprar comida. Ele tem um encontro com aquela mulher. Os discípulos chegam e vê Jesus conversando com uma mulher e uma mulher samaritana. A mulher vai à comunidade em Sicar, ao povoado, traz o povo, traz os samaritanos. E os samaritanos agora levam Jesus e os discípulos para dentro do povoado. Era só para passar por ali, agora ele fica 3 dias. Isso não tem a ver só com aquela mulher e com os samaritanos. Isso tem a ver com os discípulos. Note como o amor de Jesus, a maneira de amar de Jesus, é sacrificial e incondicional. Pedro faz parte desse grupo. Pedro está lá, nessa ida para Sicar. Mas você lembra da reflexão lá na casa de Cornélio? Aliás, eu preguei sobre Cornélio na terça-feira, não foi? Na terça-feira da profissão de fé. Mas quem conhece a história lembra. Pedro precisou ter um sonho, uma visão dada por Jesus. O lençol cheio de animais considerados impuros. Pai dizendo, mata e come. Ele dizendo, jamais farei isso, impuro. E aí ele tem que ouvir Deus dizendo para ele, o que eu fiz? Você está chamando de impuro? Aí Pedro, perdão, Senhor. Aí acorda, é chamado a casa de Cornélio, um centurião romano, um capitão romano. Pedro não cumprimenta, não cumprimentaria, muito menos entraria na casa de um gentio. Peraí, mas Pedro já não tinha passado por Sicar? Pedro já não tinha aprendido a lição? Não deveria ter tido aprendido aquela lição? Jesus o leva para a terra de samaritano. Jesus tem um diálogo com uma mulher. Jesus vai para dentro do povoado. Os discípulos estão ali. Eles não deveriam ter aprendido a lição? Mas lá na frente, mesmo já ressurreto, mesmo já ascendido aos céus, Jesus dá mais uma chance. Jesus fala pessoalmente com Pedro. Pedro entra, cumprimenta Cornélio, entra na casa dele, transmite a verdade do Evangelho. Cornélio e toda a sua casa se convertem e mais. Historicamente agora o Espírito Santo não veio só aos cristãos de origem judaica, aos judeus que reconhecem Jesus como Messias. Agora o Espírito Santo vem também sobre os gentios, que igualmente reconhecem Jesus como Salvador e Senhor. Pedro vê isso. E aí a Bíblia diz que Pedro tem que batizar Cornélio e toda a sua casa. Lembra a afirmação de Pedro? Quem lembra aí? Pedro olha e diz, verdadeiramente hoje, ô infeliz, tu estava onde lá em Sicar? Tu não viu Jesus fazer isso lá? Tu não estava com o mestre lá? Tu não ouviu ele falando isso lá? Quer dizer que agora os teus olhos se abriram. Eu e você talvez diria isso. Não, Jesus andou mais 1 milha, 2 milhas, 1 ano, 2 anos. Quantos anos passou entre Sicar, na Samaria, e até a casa de Cornélio? Quantos anos não passaram? Para que Pedro pudesse dizer, hoje eu vejo verdadeiramente que Deus não faz acepção
de pessoas. Pedro aprendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que a gente aprende? Intencionalidade. Jesus foi intencional levando Pedro a Samaria. Jesus foi intencional colocando Pedro e não Paulo. Preste bem atenção nisso. Não foi Paulo que foi o pioneiro na pregação dos gentios. A gente não aprende isso lá? Pedro, o apóstolo aos judeus. Paulo, o apóstolo aos gentios. Não é bem assim não. O primeiro que prega as conversões e o primeiro os batismos de gentios é feito por Pedro, não por Paulo. Jesus é intencional. Então, meus amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para o mandamento de Jesus. É ordem. Ame a sua igreja. Ame a igreja. Jesus deu a vida por ela. E isso vai além das nossas paredes, tá bom? Eu sei que tem gente que diz que, mas Deus não me chamou para esse negócio de estar na igreja dentro das quatro paredes, Ele me chamou para fora. Eu já ouvi missionário dizer isso. Não existe missões fora da igreja. Pode haver salvação, mas missões não. Missões começa com a igreja. E quando termina com a igreja. Qual é o grande objetivo da obra missionária? Qual é? Gente se convertendo, gente sendo batizada, e gente quando se converte e é batizada, vira o quê? Discípulos. E o corpo de discípulos é a... Então onde é que começou isso? E terminou aonde? Mas o meu negócio não é igreja, meu negócio é balela, conversa fiada. É o mesmo que alguém diz, eu e Deus estamos bem. Só não gosto muito desse negócio de igreja. Religiosidade pura. Disfarçada de obra do Senhor. A obra do Senhor implica em amar aqueles por quem Jesus morreu. A obra do Senhor implica em se sacrificar com aqueles e por aqueles por quem Jesus morreu. A obra do Senhor implica em ser intencional, em ajudar, em apoiar, em levar o outro a crescer. Sabe aquele nosso quadro ali atrás de engajamento? Os membros de nossa igreja sabem o que significa aquilo. Eu disse que no final todo final de ano a gente faz uma avaliação, não é? E aí você vai poder se autoavaliar e ver onde é que você está ali naquele quadro de engajamento. Se você está no nível frequentador, no nível participante, no nível ativo, no nível engajado, no nível pleno, como membro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor já me deu 3 níveis para subir o sarrafo. 3. O primeiro deles é que o padrão mínimo para você estar em um daqueles ali vai aumentar. Até o final do ano. A partir do ano que vem vai aumentar. Porque para ser frequentador, há 3 anos atrás, quando a gente começou, você só precisava vir ao culto uma vez por mês. Porque se naquele momento, no final de 2024, se eu tivesse considerado o que imaginamos ser o mínimo, qual é o mínimo que se espera de um membro de igreja em termos de frequência no culto? Qual que é o mínimo? Que ele venha quando? Todo domingo. Sim ou não? Irmão Josanias, qual que é o mínimo que você espera de um membro da igreja que ele venha para o culto? Todo domingo, não é não? Todo domingo. Se a gente tivesse feito isso lá no final de 24, a gente teria 70% da igreja não alcançando o sarrafo, não conseguindo passar o sarrafo. Porque escolhe vir num domingo e 2 não. Um domingo no mês e outros não. E eu não estou falando da galera que trabalha por escala, tá bom? Não estou falando disso. Então a gente botou um padrão mínimo do mínimo, uma vez por mês. EBD. Quando você vai fazer qualquer curso, pessoal, atenção estudantes aí, qual que é o mínimo de presença que você tem que ter para passar de ano? Quanto? 75%. Professores aí, não é verdade? Se a gente botar 75% de presença na EBD, e aí, Camilona? 4 pessoas.
Então a gente teve que reduzir para 50%. No mínimo a metade das aulas. Mas vai aumentando, nós vamos aumentar o sarrafo para 75%. Pequeno grupo, o que você espera de um membro da igreja participando de pequeno grupo? Que ele participe quantas vezes? Toda semana. Uma semana ou outra que não dá, tudo bem, mas que ele vá toda semana. Se a gente fizesse isso no começo, a gente ia ter só os líderes de PG. Mas vai aumentar. Nós vamos subir o sarrafo agora para o mínimo que a gente entende que é o mínimo. Toda semana. Só não vou quando não der. Eu só não vou na EBD quando não der. Eu só não vou no culto quando não der. Mas o padrão é estar com a minha igreja. No domingo, na escola bíblica, no pequeno grupo, servindo em pelo menos um ministério. Esse aí não teve como diminuir o padrão, irmãos. Servir em meio ministério, não tem como quebrar o ministério pelo menos, não tem. Então tem que estar servindo pelo menos o ministério e sendo dizimista. Vamos lá, igreja, vamos ser sinceros aqui. O que você espera de um membro da igreja em relação ao dízimo? Os crentes aqui. Que ele dizime quando? Que ele seja o quê em relação ao dízimo? O que você espera? Fiel. O que é um dizimista fiel? Vai, gente. Que dizima toda vez que recebe. Se ele recebe mensalmente, um dizimista fiel é o quê? Ele recebeu, ele tira a 10ª parte e devolve. Sim ou não? Se fizéssemos isso, teríamos 3 membros da igreja. Em 2024. 3 membros da igreja. Porque tem uma galera que decide. Primeiro decide quanto vai dar. E decide abaixo dos 10%. Que você queira decidir dar 11%, 12%, 15%, menos do que 10% é desobediência. E não vem que a gente não vai suavizar isso aqui para você. Porque isso é do Antigo Testamento, não é coisa. Para com essa balela. Isso é muito bonito na hora do dízimo. Mas na hora, então, de sacrificar o cordeiro, não, mas a gente não está mais no tempo da... Agora é tempo da graça. Escolhe o que tu quer. A Bíblia serve para você só o Novo Testamento e não o Antigo, ou a Bíblia serve como um todo para você? Porque você escolher só algumas coisas do Antigo e só coisas do Novo, é teologia de conveniência. Então a gente vai subir o sarrafo. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus não chamou a gente para ser apenas membro de igreja. Deus chamou a gente para ser o quê? O chamado de Jesus é para ser o quê? Discípulo. E aí o discípulo, o que é exigido de um membro de igreja é mínimo. É mínimo para um discípulo. Está no EBD, está no PG, servir no ministério, o que faltou aqui? Frequentar culto e ser dizimista fiel, para um discípulo isso aqui não passa do quê? Obrigação. Não passa de obrigação. Ninguém está exigindo demais dele. É o mínimo que um discípulo faz como membro. Mas o discípulo não é chamado para ser membro, é chamado para ser o quê? Frutífero. Fala, Josanias. Verdade, Josanias. A gente está subindo o sarrafo, mas de vez em quando Jesus pega e dá a sarrafada, né, Josanias? Desce o sarrafo na galera. Discípulo é chamado para frutificar. Fazer outro discípulo. Vai ter outra coluna lá daqui a ano que vem. No ano que vem nós vamos botar a coluninha do lado do pleno. Atenção, membros plenos aqui, ó. Ai, graças a Deus, esse ano meu bonequinho vai estar lá, ó. Glória a Deus. Você entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Você saiu de um ativo, de um engajado. Não, eu estou fazendo agora cumprir. Agora eu quero te levar para o próximo nível. Sabe qual é o próximo nível? Ser um discípulo frutífero. É aquele que no mínimo uma vez por ano leva alguém a Jesus. Pode até ser que essa pessoa não se converta, pode ser que essa pessoa não seja batizada, pode ser, porque aí é obra do Espírito Santo. Mas que você foi intencional, você amou, você caminhou, você apresentou Jesus e chegou ao final do ano, essa pessoa disse, era isso que eu precisava. E você vai descer comigo lá na piscina e vai batizar essa pessoa para a glória de Deus. Mas pode ser também que ela diga, não era o que eu queria. Você vai chegar ao final do ano dizendo, Senhor,
Louvado seja o nome do Senhor, porque a responsabilidade daquela pessoa não está mais na minha mão. O Senhor me deu essa pessoa, eu apresentei o Evangelho, mas foi ela que negou. Louvado seja o nome do Senhor, faz a tua obra, agora me dê outra pessoa no ano que vem. Mas e a galera que já está frutificando aí? Qual que é o próximo nível de um discípulo frutífero? Qual que é? Discipular quem? Um outro discípulo para que ele faça o quê? Mais discípulos. Aí a gente vai começar a ver irmãos que não só frutificam, mas irmãos que discipulam outros discípulos. É maturidade isso. Aí a gente vai ter um discípulo maduro. Ou o discípulo discipulador e o discípulo maduro. Percebeu para onde que está indo? Percebeu lá as coluninhas aparecendo? De maneira que a gente espera que você veja o mandamento do Senhor Jesus dizendo: amem uns aos outros como eu amei vocês. Um amor incondicional, um amor sacrificial e um amor intencional. É isso que a gente está fazendo aqui. Queremos te ajudar a ver aonde você está e aonde você precisa chegar como discípulo. E a gente quer caminhar. Eu não vou desistir de nenhum dos irmãos. Pode ser que eu receba uma mensagem de WhatsApp sua, dizendo assim: pastor, estou te informando que a partir de hoje eu não sou mais membro da sua igreja. Tá bom? Pode ser. Fico muito triste quando acontece isso. Pode ser que você me mande um e-mail, até mal criado, dizendo que a igreja não te amou, que a igreja não te acolheu, que a igreja nunca fez nada por você. E que por isso você não quer mais estar aqui. Pode ser, liberdade de escolha. Mas de nós, da gente chegar para você e dizer assim: ó, cara, pega tuas coisas aí. Aqui não é teu lugar, não. Procura outro lugar para você, que aqui você está me dando muito trabalho. Isso você não vai ouvir. Isso você não vai ouvir. Porque eu não tenho direito. Eu não tenho direito de chegar para você e não te amar como Jesus me amou. Eu não tenho direito de abrir mão de você, de abandonar, de abrir mão de você, de desistir de você, por quem você é, pelas suas malcriações, pela sua desobediência, pela sua maneira de desistir das coisas, não querer assumir responsabilidade. Eu não tenho esse direito. Então sabe o que a gente vai fazer? Você vai ver eu insistir com você. Você vai ver. E a minha oração é a mesma de Jesus para Pedro. Pedro, quando tu te converteres. Essa é a minha oração. Quando tu te converteres, você vai se tornar um crente, você vai se tornar um discípulo, você vai ser um instrumento na mão do meu Pai. É a minha oração por você. Cada um dos meus irmãos aqui, cada um de vocês. Até o último dos meus dias. Porque se Jesus amou, meus irmãos, se Jesus se sacrificou, meus irmãos, se Jesus se doou, meus irmãos, esse é o caminho, essa é a verdade. E é aí que a gente vai viver de verdade. Amém? Ame ao outro, como Ele nos amou. Senhor, nós queremos te bendizer por sua palavra, na qual nós podemos refletir, na qual nós podemos estudar, na qual nós podemos nos debruçar e nos aprofundar. Mas especialmente nós te louvamos pela ação do teu Espírito Santo, que vai falando com a gente, que vai nos incomodando naquilo que a gente está acomodado, que vai nos trazendo à memória aquilo que foi esquecido, mas que vai nos aproximando do Senhor. Eu te louvo, ó Deus querido, por teu amor incondicional para conosco, que mesmo nos dias de hoje, o Senhor continua a insistir em nós e nos aperfeiçoar para que sejamos melhores discípulos do Senhor. Muito obrigado pelo teu grande amor sacrificial que continua, ó Deus querido, fazendo com que a tua igreja, com cada um de nós, possa, ó Deus querido, ser transformado,
Obrigado pelo teu amor, ó Deus querido, intencional, que nos coloca em situações ou permite determinadas situações que ao final delas nós vamos sair de lá melhores e aperfeiçoados. Muito obrigado, Senhor. Agora te pedimos, Espírito Santo, que nos conduza para que essa seja a prática da nossa vida, a prática dos nossos relacionamentos, a prática da nossa igreja, de amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, de amarmos, ó Deus, sacrificialmente, de amarmos incondicionalmente, de amarmos intencionalmente, Senhor. E assim, ó Deus, o mundo veja e saiba que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que o Pai foi quem Te enviou, que o mundo creia no Senhor ao ver-nos amando uns aos outros como o Senhor nos mandou fazer. Abençoa para que esse tempo de escola bíblica agora aprofunde, amplie esse entendimento e nos leve, ó Deus, permitindo o Senhor ao longo da semana nos nossos pequenos grupos a compartilhar sobre a prática, a vivência disso, de maneira que nós sejamos discípulos do Senhor, que amam ao Senhor e por causa disso amam uns aos outros como o Senhor nos amou, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos às nossas classes da Escola Bíblica Dominical. Aqui permanecem os adultos. No primeiro andar temos a classe de novos membros. Continua, viu? Atenção, novos membros. Classe dos novos membros. Adolescentes, jovens, embaixadores, mensageiras. E lá no terceiro piso, nossas crianças. Aliás, adolescentes é no berçário, é isso? É, né? Adolescentes no berçário. Muito obrigado pela sua presença com a gente, que Deus te abençoe. Convido você a estar com a gente na EBD.